Bom dia. Deixa eu orar aqui rapidinho. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui sentada à mesa e estar com outras mulheres sentadas à mesa e com a tua presença, com a presença de Cristo, do pão da vida. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu sacrifício e por ter feito várias coisas para que a gente não precisasse passar e se tornar mais leve a nossa vivência aqui. Obrigada, Jesus, por tudo. Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje? Amém. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo bem? Ai, que prazer ter você aqui. Muito bom te ver, muito bom, verdade. Nossa, estou me aventurando aqui a mexer no fio. Eu não sei mexer nisso aqui. Até encontrar, tá tudo certo. Bom dia, Lu, tudo bem, querida? Tudo bem. Bom Que maravilha, dia. né? Aham, Graças a Deus. sim. Gente, hoje a gente tá aqui com a Camila, né? E amanhã vai ser Camila novamente, só que outra Camila, olha só. Ah, também é? Que E legal. vocês, vocês que estão aqui assistindo, que eu já falei, né? É aqui, Camila, sobre a minha experiência com meu pai naquele dia, né? Aí no Sim. final, eu esqueci o nome dele. No final, eu fui falar com ele, né? E ele me abraçou, e assim, foi a conclusão da cura, né? E, gente, Camila, ela registrou esse momento sem eu pedir, né? Engraçado. Eu não sei se eu falei pra Olha, você, Camila, que em relação à minha mãe, eu não fixei. Cadê? Fixei agora. Em relação à minha mãe, outra pessoa também registrou, sem eu falar nada. Aí, de como? repente, ela veio, com a foto. Não, ela fez assim: eu não pedi permissão pra você, mas eu fiz uma coisa. Na hora que ela terminou, eu falei assim: eu não acredito. Que ela tirou foto também, e ela registrou. E era Ah, isso. Ela me mostrou esse, meu Deus. que presente, Então, né? aham. Então você tem um momento registrado muito especial, né? De um momento meu, da minha história. Então você faz parte de um momento muito, muito especial. Me alegro, me alegro muito por isso. Estou aqui, eu falei só você, né, Josi? Eu ia aceitar qualquer convite, Ah, mas consegui. tá, Para a glória de assim, Deus. E amém. aos pouquinhos as meninas vão entrando, mas a gente já pode começar. E só dar assim, tipo um resumo, né? Bom dia, Rafaela. Sim, Que a gente pois lê o versículo, a gente compara as traduções, as versões, e depois a gente vai grifando, né? As palavras que nos chamam a atenção. E aí a gente vai, por exemplo, a gente estuda, virtuosa significa o quê? Aí a gente vai lá e vai trazendo. E aqui, o Espírito Santo mesmo, né? Vai trazendo ao nosso coração a mensagem que ele quer entregar. Então, amém. fique à vontade, pode começar se apresentando e depois, se quiser, já ler o versículo. Bom, eu sou a Camila, conheci a Josi por aqui. Aliás, Josi, de software. Eu te perguntar e esqueci. Você está De por onde? Pernambuco. Tá bom, Uhum. terra. E gosto muito de compartilhar a palavra do Senhor, né? Meditar e aprender. A gente juntos aprende e ensina, na verdade. É muito importante a gente caminhar, porque a Uhum. gente cresce juntos, né? E o Senhor foi. Eu vou compartilhar com vocês aqui Provérbios 31, 29, que é algo que realmente fala muito ao meu coração, né? Porque a palavra de Deus, ela fala assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Isso é na NVI, né? Uhum. Então,
tão bom quando a gente vive de modo para agradar a Deus. E isso vai ser algo natural, não é verdade? Uhum. Você não está se comparando com outras, você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor é o melhor para a sua família, é o melhor para a sua casa, é o melhor para o seu marido, para os seus filhos, né? Aqui na nova tradução da linguagem de hoje, ele já fala direcionado à esposa, né? Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas, né? É. Não é bom. Alô, oi Lu, quanto tempo? Bom dia, Lu. É gostoso a gente ter essa valorização, né? A gente não vive em busca disso, mas quando o seu marido pode olhar e falar assim, nossa, você é demais, você é a melhor de todas. Olha. Várias vezes já aconteceu, assim, a gente está na mesa, almoçando, jantando, e de repente meu marido fala assim, vamos bater palma para a mamãe, uma salva de palmas para a mamãe. Ai, E que aí lindo. ele vai bater em palma, obrigada, você é a melhor, você... Aí eu fico assim, eu falo assim, ah, gente, porque Não. com amor, com a maior boa vontade, né, sem Uhum. esperar conhecimento. Mas quando alguém reconhece, é gostoso, né? Meu E aí Deus, que lindo. devolve a glória, glória a Deus, né? E você tem uma mamãe ou uma esposa assim, né? Uhum. Força para cuidar, para abençoar, né? Com a sua própria Uhum. vida. Uhum. E aí eu achei interessante também na Almeida, revista que fala assim, muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente, né? Então, assim, essa mulher virtuosa, ela se destaca, né? Ela está em branco, ela se diferencia. Então, que a gente possa se esforçar para ter uma caminhada em retidão, para fazer, porque a palavra fala que tudo que fizer, faça para o Senhor, né? Não é para homem. Uhum. Então a gente para ele. E aí, naturalmente, vai fazer o melhor, vai fazer Uhum. com amor, vai fazer com qualidade, com capricho. E Deus se alegra, né? O Senhor se agrada do nosso coração e a gente vive uma vida, é um processo, né, Jô? A gente Sim. vai aprendendo, vai aperfeiçoando e vem novos desafios, e a gente também tem que buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e poder compartilhar e caminhar com Cristo. É uma grande aventura, né? Uhum, é verdade, é uma grande aventura. E que aventura, né? Que É a melhor aventura, aventura de todas com ele. é verdade. Você, você falou aí algumas coisas e eu anotei, acredita? Então, Uhum, que você falou. Sobre filha, sobre mulher e sobre esposa. é, Porque quando a gente vai olhar as versões, algumas falam filhas, né? Filha. A outra fala mulher, a outra fala esposa. é, Aí eu falei assim, então a gente pode trazer as duas, as três, né? Fases da nossa vida. E é o seu marido? Não é, sei. é, Olha, obrigada por amar tanto, né, a Camila. Ela que compartilhou um momento que é exatamente desse versículo que você para parabenizar, né? Ai, dá vontade de chorar. é, Meu Deus, é muito lindo. Camila, eu não sabia que isso acontecia, né? Aí no seu relacionamento, entre vocês. E eu falei assim, esse versículo aqui, faz tempo, né, que a gente marcou esse dia. E olha só, você vive a experiência. é, Meu Deus. é verdade. Nossa. É muito bom. Uhum. E viver na prática a palavra de Deus é isso, né? Meu Deus. É, Aí, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa agora, se quiser. Aí a gente vai tendo assim, é uma conversa. A gente tá sentadas à mesa, né?
Então a gente vai tendo sim. uma conversa compartilhando com a outra. Se você quiser que eu fale agora, eu falo, depois você fala, tá? Pode falar, Jô. Pronto. Aí eu anotei assim. Eu não lembro qual versão eu coloquei, porque sempre, como eu fico olhando várias, né? Uhum. Aí eu coloquei assim, muitas. Aí eu coloquei filhas, barra, mulheres, barra, esposa. Porque em algumas versões, aí eu trouxe as três aqui dentro. Muitas filhas, ou mulheres, ou esposas, são notáveis, ou procedem virtuosamente, são exemplares. Tu, porém, a todas supera. A todas superas. E a gente até falou ontem, eu acho que foi ontem, né, Lu? É, sobre comparação e sobre modelar. E aqui a gente pode pensar, quando lê rápido, que ele está comparando, mas não. Aqui ele está exaltando, ele está. Bom dia, Pamela. Ele está aqui de alguma forma falando assim: os meus olhos estão para você e eu a enxergo. Eu consigo enxergar as suas virtudes. Sim. Então, não é que, ah, eu tô olhando para fulano e eu vou comparar minha esposa com ela. Não. Foi ontem, pronto. Então foi ontem. Olha como se encaixa hoje, né? Então, ele não está comparando ela com outra mulher, até porque ele não está citando ninguém. Mas ele fala Uhum. em geral, né? A todas, entre todas as mulheres, você Sim. supera todas. Ou seja, é a melhor, é a dele, né? E ele consegue enxergar essa virtude dela. Por quê? Porque ela está no lugar dela, ela respeita ele, ela não está num pedestal. Porque se ela está num pedestal, sem humildade, ele não vai elogiar, não vai enxergar, não vai reconhecer. Porque imagina, essa mulher já está num pedestal. Se eu elogio, ela sobe mais ainda. É verdade. Então, para manter a dignidade, né? Ele não elogia. E às vezes a gente reclama, né? Muitas mulheres. Eu falo a gente, mas falando em geral, né? Das mulheres que ainda estão aceitando o rótulo de tola, porque a gente não é, a gente é sábia, porque a gente tem a essência de Deus, e sendo assim, a gente é sábia. O nosso Pai, nosso Criador, é sábio. Só que a gente acreditou o contrário, que é tola. Então, a gente acreditando nisso, a gente foi por quanto tempo tola, né? Sim. Então, quando a gente acredita que é tola, a gente vai agir de acordo com o que acredita, É como uma tola. E no final, eu vou colocar aqui algumas características, algumas virtudes, características da mulher sábia e a mulher que age com tolice, né? Aí, Uhum. mas é isso. Aí, ó, filhas. Aí o que eu anotei? Eu coloquei o versículo de Êxodo 20 e o 12, que fala assim: respeite, eu vou ler duas versões. Tá bom. Respeite, é, cadê? Respeite o seu pai. Essa aqui eu anotei, NTLH, que é a versão linguagem, não, tradução linguagem de hoje, né? Uhum. Aí, ó, respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Aí na outra tradução, que é a NVT, fala: honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Olha só. E aqui fala o quê? Fala sobre vida. E o que é vida? Não é você apenas existir, mas é você de fato estar sendo você, tá vivendo, tá viva, tá alegre, tá ativa. Então, Sim. olha como é sério, né? Quando a gente honra os nossos pais, a gente respeita a história deles, as escolhas deles, e a gente recebe o que eles conseguiram oferecer, o que eles conseguiram dar. Sim. Só que quando a gente não enxerga, né, isso neles e a gente não coloca em prática, né, esse honrar os pais, a gente desonra, desrespeita e a gente fica o quê? Tentando na vida, né,
sobrevivendo, porque é tentando. Às vezes você Hum. encontra um. Ai, peraí, deixa eu ajeitar o celular aqui. Falando nisso, Josi, só um parênteses, pode se Pode organizar. falar. Eu até comentei com a minha filha, né? Ela falou assim, ai, tá pesada. Eu falei, uma sacola. Eu falei, dá para papai, né? Aí eu falei, bem, o papai é um cavalheiro, ele é gentil, ele é maravilhoso. Aliás, você tem que, quando você for escolher o seu marido, é daí para cima. Você Uhum, nunca pode se contentar com algo menos do que ele, né? Porque quando uhum, você tem entendimento do seu valor e do papel de cada um, você não se sujeita, não é uhum, verdade? Coisas que você não merece, né? uhum. Uau, Saber o valor. nossa, nossa. Quando você falou se sujeita, a palavra fala assim, né? Mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. E quando você falou aí, ela não se sujeita a coisas que ela. Como foi que você falou? Que ela A menos. é, Isso, ela não se sujeita a coisas que são menos do que ela merece. Aí eu falei assim, meu Deus, é por isso que as pessoas, quando ouvem essa palavra, e não é a palavra que eu estou dizendo, e nem as pessoas que dizem mais a Bíblia, é a palavra de Deus, está na Bíblia. Elas já, né, batem de frente assim, não, sujeitar, eu não, submissa, eu não. E eu sempre falo aqui, o que é submissão? Está sob a missão do marido. E ela não se sujeita, por quê? Ela está tão fora da sua identidade que encontrou uma pessoa fora também da identidade e é menos sim, do que ela merece. E ela também está sendo menos do que ele merece. Olha que coisa. tudo Então, perdido, né? aham. Então, de alguma forma, ela não quer se sujeitar àquela, àquela pessoa que está fora da identidade. Só que ela também está fora. É verdade. É por isso que ela se acomoda. Ela aceita, que ela ainda não entendeu. Meu Deus. O Aí se valor. torna uma mulher feliz, né? Meu Deus. Exato. É verdade. É verdade. Aí, aí então, quando a gente não reconhece esse honrar os pais, a gente não vai receber o que eles têm para nos dar, né? Nos oferecer. E são filhos ingratos. E são filhos ingratos na vida também. Uhum. Reproduz o nosso comportamento, né, do nosso relacionamento com os nossos pais, a gente reproduz isso na vida. Então, se você tem dificuldade, se você tem um monte de problemas, se você tem tentando tudo e não consegue, como que tá o relacionamento de vocês com os pais, né? Uhum. Então, eu não sei se você já ouviu, Camila, ou alguém daqui que está assistindo, né? Uma frase assim, ó, um bom filho vai ser um bom marido. Uma boa filha vai ser uma boa esposa. Não sei se você já ouviu. É. É. A gente espera que sim, né? Já ouvi. Então, assim, se realmente ela for uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa. É. E Caráter, boa. né? Oi? Isso fala de. Uhum. Então, se ela for uma boa esposa, mas no sentido, não na visão dela, mas na visão da palavra, né? O que o Senhor fala, o que a palavra fala. Então, se ela for uma boa filha, mediante a palavra, ela vai ser uma boa esposa. Ela vai ser uma boa mulher e vai se tornar uma boa esposa. Olha só. E tudo indica que E uma. oi? E tudo indica que uma boa mãe. Ou Né? porque ela soube receber o que os pais deram, inclusive a mãe, e ela vai também conseguir dar, entregar, né? E de uma Sim, forma saudável para para os seus filhos. Olha só. é verdade. Ó, então a gente precisa aceitar receber e uma coisa muito importante é receber a nossa identidade terrena. A gente tem uma identidade celestial, né? E uma identidade terrena que veio através dos nossos pais. Então, Exato. aí fica assim, mas qual é o meu propósito? Primeiro, querida, querido,
O seu primeiro propósito é viver. Seu primeiro propósito é viver. Ah, eu vou viver como? Você vai viver sendo quem Deus disse que você é. Imagem e semelhança dele. Mas como é que eu sou imagem e semelhança dele? As características que tem em mim, tem em Deus, porque eu sou filha dele, você é filha dele. Então, a gente tem o DNA dele. Não tem como a gente ser diferente, né? Não, é A verdade. mesma coisa com os nossos pais. Pai não é o que cria, pai é o que gera. Mãe não é a que cria, é a que gera. Se você for fazer o DNA, Carga vai genética. É. a genética a gente herda dos nossos pais biológicos. Aí, olha como está tudo em desordem. Aí, como que está a nossa relação com Deus? A gente aceita outra identidade, que não é a nossa com Deus. Então, Uhum. reflete muito, né? A gente precisa aceitar, receber a nossa identidade, ter paz com isso. Não, mas a palavra fala aqui, ó. Respeite, honre seu pai e a sua mãe. Ela não fala assim, ó. Honre o seu pai e a sua mãe é, Uhum. se ele nunca trair um ou outro. Honre seus pais se eles forem bons. Honre os seus pais se eles forem perfeitos. Não. Honre Depende. seus pais. Ponto. É verdade. Agora, quem somos nós, né? Às vezes a gente se coloca no lugar de perfeita. Porque se a gente julga os nossos pais porque fizeram A e B, fizeram isso e aquilo, a gente se coloca no lugar de perfeita, como se a gente não errasse. Aí eu, Exatamente. eu, né, eu faço assim, ó. Pensa na coisa que você mais se culpa, mais julga, mais lamenta por ter feito. Uma coisa bem feia ou bem ruim. A pior que você fez, não importa como. Aí a pessoa vai lá e reflete, nossa, e tem vergonha. Eu mesmo, quando eu fiz essa dinâmica, né, eu fiquei com vergonha. Ah, Aí eu falei assim, meu Deus, quem sou eu? é Porque Deus, verdade. sendo perfeito, ele não faz isso. Ele continua nos amando. Exatamente. É verdade. E a Por gente isso, que coloca. nossa dependência, né? A nossa necessidade de misericórdia, né? A palavra fala que misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o motivo de não sermos consumidos. Uhum. Meu Então, Deus. como nós somos falhos, como a gente precisa da misericórdia, da graça de Deus todos os dias, porque realmente sem Ele a gente se perde, a gente é consumido, né? Uhum. Que a E, gente possa buscar mesmo nele toda a sabedoria para ser mulher sábia, esposa sábia, mãe sábia, filha sábia, não é? Porque nós somos a coluna do nosso lar, né? A e palavra fala que a mulher sábia edifica, e a tola de próprias mãos, como isso é sério e real, né? A gente tem um acompanhamento de casais lá na igreja, a gente participa, ajuda, e nossa, a gente vê coisas assim que você fala, gente, não precisava, né? Ou era algo simples, mas como foi conduzido, né? Então, que saibamos mesmo buscar no Senhor essa sabedoria para poder manifestar o reino onde a gente estiver, dentro da nossa casa, glória a dentro Deus. do nosso trabalho. Porque a gente ouve muito também as pessoas falarem assim, na igreja é uma bênção, fora da igreja, mas como assim? É uma pessoa só? Né? Uhum. Tem dualidade? Ué, ou você, Uhum. ou você não é. Então, que Sim. a gente firme nas nossas convicções, no propósito que o Senhor tem para nós, porque onde Ele nos colocar, Ele tem desejo de manifestar, Sim. não é? Então, não adianta dentro de casa as pessoas serem diferentes do que elas são fora, né? Não Uhum. tem verdade nisso, e Jesus é a verdade, amém? Se a gente ande por esse caminho, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, amém?
E sem essa, gente, ó, essa semana aconteceu, olha, é muito engraçado, porque as coisas vão acontecendo faz muito sentido, né? Eu trago aqui a história. Essa semana aconteceu uma coisa. A mulher perguntou para o homem, por que não tá indo para a igreja? Aí ele respondeu assim, mas não adianta eu estar indo, porque eu sei que o lugar, o que eu estou fazendo, o lugar onde eu estou, é como se fosse tolice. Eu estar indo para a igreja e fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho consciência disso. Aí ele falou a situação dele, né? Uhum. E trouxe algo que tem na Bíblia. Aí a mulher ficou revoltada. Ela falou assim, você tá falando tal coisa. Aí ele fez assim, não, não sou eu, é a Bíblia que fala. Ou seja, ela ficou furiosa, mas veja, e falou assim, nunca mais eu piso meu pé aí. Aí eu falei assim, meu Deus, tá em um erro e ela não quer ver. E tá tudo bem. Aí ela vai para outro, em cima de outro erro. É, Ela guardando mágoa. Aí eu falei assim, exato. olha, e ela tá dentro do templo. Ela Sim, vai. Ela tá sim. dando glória, aleluia, mas só que em casa. Como que tá sendo? Outra pessoa, né? E a palavra fala que um abismo chama o outro abismo, não é verdade? Então, a gente tem que o quê? Vigiar o tempo inteiro, tá? Com constante vigilância. Uhum, Porque senão, quando é uma coisinha aqui, é outra ali, quando você vai ver, só, nossa, uhum. cadê É, os traços de caráter cristão? Não é? uhum, é isso. E, e tudo vai se encaixando. Então, ela não quis, né, aceitar a verdade. E ela falou assim, não sei não. Aí a pessoa, assim, porque o homem tem um jeito de falar, né? Sim. Ai, meu Deus. O homem é mais direto, né? E glória a Deus, porque eles são diferentes, né? É. Aí ele falou assim, aí ela falou assim, é, não sei não. É como se ela quisesse assim, dar um jeitinho na história dela. Ah, Sim. porque eu sofri tal coisa, por isso que eu faço tal coisa. Ela quis dar um jeitinho. Aí ele falou assim, não, não, é isso, isso e isso. Não dá Aí para ela gente ficou, né? tem Sim, coisa que isso. você vai ressignificar, É não é? isso. Aí, em outra fase, em outro momento. Porque se a gente Aham, se a gente se apegar a coisas pequenas, né? Às vezes grandes, às vezes pequenas. Se você uhum, parar para se apegar em muita coisa, não avança, né? Não tem progresso. E o Senhor nos chama a vai, faz o que precisa. aham, O sim. mundo, um convite, é um id, é uma intimada. E o id é para todas as áreas, é para nossa casa também, né? Porque se eu não revelar o caráter de Cristo em mim, dentro da minha casa, não adianta realmente fora eu ser bênção, né? Eu ser diferente, eu ser reconhecida e valorizada. Eu tenho que ser valorizada dentro da minha casa. E esse Aham, exemplo que eu te dei, né, sobre a mesa, como isso fala, como isso revela, né, o reconhecimento, mas sim aquilo que Deus tem feito, né, por graça, por misericórdia mesmo, que a gente se esforça, né, para fazer o melhor. aham. Muito bom poder ver que a gente está no caminho certo e a perfeição é só lá na glória mesmo. Então, que a gente siga buscando sempre agradar o Pai, e aí as consequências são inevitáveis, não é? Sim. E a gente faz para Ele. E é uma grande bênção poder exaltar o nome de Deus através das nossas atitudes, não é? E ser essa mulher Uhum. toda supera, né? São Glória a Deus. exemplares, mas você é a melhor, né? Tem muito, você é a Meu melhor. Deus. Aham. Muito E eu bom. quero deixar aqui. Depois, eu acho que é esse daqui. Sobre, deixa eu ver, sobre. Sempre é bom a gente ler Efésios e Gálatas. Meu Deus, é muito forte. Esses dois versículos. E eles trazem muita verdade, assim. É que é como se fosse uma doutrina, né?
Uhum. Você, Dos frutos. você é doutrinado em casa. Aí você chora, mas você tá aqui, né, com o autor. O autor da Bíblia tá com você. Quando a gente lê, ele tá aqui. Os que antecedem a Cristo. Eles não estão encontrando, mas. É aqui mesmo. Mas o fruto do Espírito, Hum. os que pertencem a Cristo crucificam. Olha, Acho que foi sobre um assunto, foi sobre um assunto dos frutos da carne. E essa pessoa estava praticando Gálatas sim. 5, aí começa do. Cadê? O 19. Ó, ora, as obras da carne são manifestas. Aí vem aqui algumas obras, né? Imoralidade sexual, que é o adultério, Tíbia. lascívia, prostituição, ou seja, prostituir o seu corpo, e não só aquelas mulheres que estão lá com vários homens, mas uma mulher que tem o seu marido, o que é casada, e que, se vocês quiserem ver mais sobre isso, tem em Lucas, deixa eu ver aqui. Aí vocês aprendem, vocês veem lá, fala com o autor. Se vocês quiserem questionar, questiona Deus. Tá bom. Ó, Lucas 16 e 18. Aí, a outra é impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio. Olha só. Aí ela começou a praticar mais outro fruto da carne, o ódio. Discórdia, Exato. ciúmes, ira, egoísmo, disseções, facções, inveja, embriaguez, orgias. Gente, vamos ler a Bíblia. A pacote completo, né? Obra da carne, só confusão, Sim. né? Aí, Aí ele fala sobre os frutos do Espírito depois. E depois ele fala aqui, ó. Os que pertencem a Cristo, ou seja, eu pertenço a Cristo. Mas só que esse, de fato, que estão pertencendo, porque escolheram os frutos do Espírito e abriram mão dos frutos da carne, esses pertencem a Cristo e crucificam a carne. O que eu estou escolhendo? Eu escolho exato. crucificar a carne e eu escolho agir, né, diante dos frutos do Espírito. Eu escolho. Você falou uma palavra que é como se fosse assim, ser o exemplo de Cristo, mas foi outra palavra que você falou. Refletir ele, né? Então ele. Oi? Manifestar? Isso é. Eu escolho manifestar, né, o reino aqui. Isso. Eu escolho manifestar a minha verdadeira essência em Deus. Eu escolho manifestar Cristo. Aí, ó, o 24, que é o Gálatas 5, aí eu tô no 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos da carne, né? Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu queria encontrar, porque tem uma frase, tem um versículo, eu pensei que era nesse aqui, deixa eu ver. Mas nada é por acaso, porque se o Senhor colocou o 26, eu acho que é porque a minha versão é diferente, mas enfim. Aí tem aqui, falando no final, que quem pratica as obras da carne não herdará o reino do céu. Olha como isso é sério. É. Então, aí, a gente quer reinar, a gente fala que ama a Deus, mas a gente não abre mão das nossas próprias vontades carnais. A gente não abre mão de prazeres momentâneos que, no máximo, a gente vai viver aqui 120 anos. Tem na Bíblia, né, lá em Gênesis. Então, a gente abre mão do céu que é eterno, uma vida eterna, sem dor, só glória, plenitude, adoração, alegria. A gente abre mão desse céu, do que é eterno. Para mim, a imagem está congelada. É? É. A Será sua que tá tá normal? pronto? Tá me vendo? Tá normal. Até Tô. apertei o botão sem querer aqui, agora eu tô brilhando, não vou nem ficar mexendo. Tá brilhando mesmo. Não sei o que eu Mas é apertei. assim.
continue brilhando assim, o brilho do Espírito Santo. Então, que virtudes, né, eu quero ter? Eu quero ter as virtudes que são frutos do Espírito. Exato. Eu escolho isso. E a gente precisa falar, né? E amar a Deus é isso. Amar a Deus é obedecer a palavra. É andar conforme Ele ensina. Amar a Deus, quando fala temer ao Senhor, que essa é a maior virtude da mulher sábia, é um respeito sublime. E quando eu respeito o meu Deus, eu obedeço. Ou seja, isso é obedecer ao nosso Criador. E como que eu obedeço? Eu vou desenvolver os frutos do Espírito em mim. Eu vou fazer com que o Espírito Santo habite em mim. E se meu coração está sujo, não tem nem lugar para você ficar, me ajuda a limpar, a tirar o ódio, a esse desejo carnal, insano, que faz com que eu peque contra ti, que faz com que eu me afaste de ti. E as pessoas estão dando muito crédito, né, às coisas daqui e querem ter exceção com a sua própria vida. Olha só, quem é você? Quem sou eu? Mundo, e as coisas que no mundo há, né? A palavra de Deus. Não dá para a gente amar o mundo, amar a Deus. A gente tem que escolher, não é? Escolher e entrega sacrifícios, não é? Sim. Quando o nosso coração está conectado no lugar certo, os nossos olhos fitos nele, na palavra dele, é tão mais simples, tão mais fácil da gente poder caminhar em vitória. Né? Agora, quando eu me afasto, né? Outro dia uma pessoa falou assim, não tenho sentido vontade de orar, nem de ler a Bíblia. Não sei. Por que será? Eu falei assim, olha, o que você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Aquilo que você alimenta mais vai se fortalecer. Você só está alimentando a carne, essa carne vai ficar forte. E o seu espírito vai ficar fraco, não vai querer saber das coisas espirituais. Não vai ter vontade, porque o espírito está fraco. Né? Então, qual é a fonte do que você tem se alimentado? Como que eu alimento o meu espírito? Então, fica aí essa reflexão em que a gente possa realmente refletir e agir, não é? Alimentar o espírito, fortalecer. E assim a gente possa manifestar os frutos do espírito. E aí o espírito dele fortalece o nosso, e o nosso sujeita, a nossa carne sujeita ao nosso espírito. Aí não tem erro. E a gente vai aprendendo e a gente vai alimentando na palavra, né? E, Camila, se você precisar sair, você falou da hora, né? Tá tudo bem, tá? Vou precisar, querida. Super obrigada, viu? Por vir. Parabéns pela missão, pelo projeto. Amém. Deus abençoe. Tá bom? Um grande Amém. Obrigada. E obrigada por aceitar, por ter vindo, né? E contribuir. Depois você vai saber. A gente faz as coisas e nunca sabe até onde vai, né? Mas a gente faz. E é para a glória dele, né? Amém. Então, obrigada por dizer sim, por contribuir aqui com a gente. Imagina, foi um prazer, viu? Um beijão, fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Vou apertar, mas o meu tá travado. Vamos ver se vai dar certo. Aí você me tira aí, tá? Então tá bom. Deixa eu remover. Acho que vai. Vai. Pronto, gente, a gente vai continuar aqui, então. Aí a gente parou sobre a nossa identidade, né, terrena, a nossa identidade celestial. Então, a gente precisa olhar e enxergar a nossa verdadeira identidade, respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais, não importa as escolhas que eles fizeram, a vida de quem é, a vida deles. E por mais que isso impacte na nossa, agora a gente é adulto para resolver. E tem muitas coisas que a gente fala para Deus, pede para Deus, e por que ele não faz? Ele quer que a gente aprenda. Porque rainha só se torna rainha uma mulher. Quando a gente é uma mulher, a gente se torna rainha. Mas enquanto não,
menina não governa, menina não trabalha, menina não prospera, menina não tem marido, entende? Então, a responsabilidade, quem tem, é quem é adulto. E a gente precisa crescer. E agora a gente, como adulto, a gente consegue resolver. E tá tudo bem se os nossos pais falharam. A gente também falha. E um bocado, né? Então, ó, aí isso vai conectar com a nossa identidade do céu. E a nossa identidade do céu, a gente já sabe, que é a imagem e semelhança do Criador. E o que é isso? É a gente uma parte de Deus aqui na Terra. A palavra fala aqui, bom dia, Angélica, que somos o corpo de Cristo. Que fala, né, sobre o homem, né, é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a gente é o corpo de Cristo. Então somos um. E sendo um, a gente juntos, a gente é a formação, né? A gente é parte de Deus aqui na Terra. Então não tem como ser diferente a não ser que eu acredite numa mentira. Porque também a palavra fala aqui, aquilo que eu penso, eu vou ser. O que eu penso, o que me disseram não define, de fato, sobre a minha identidade em Deus. Mas ela vai fazer com que eu viva aquilo porque eu estou acreditando. Então, se você tem um relacionamento conturbado, bagunçado, desorganizado, doente, é porque você acreditou que era para ser assim. E por que você acreditou? Às vezes, o relacionamento dos seus pais não deram certo, aí você pensa assim, nossa, então minha mãe não deu certo, então por que eu vou dar certo também? Então, para honrar ela no amor que é cego, é um amor cego, doente, né? Para honrar ela, eu também não vou dar certo. Isso é inconsciente que a gente pensa. Ou o contrário, a mãe fala assim, ou às vezes ela não fala, mas a gente enxerga o relacionamento como algo ruim. Então também você não quer viver aquele relacionamento. Você não quer viver aquilo ruim. Mesmo que o nosso consciente queira viver algo bom, sabe? Mas inconscientemente a gente fica atraindo essas coisas. Então, faça perguntas. O que eu preciso aprender com essa situação? Por que eu estou vivendo tal situação? Muitas mulheres falam assim, eu era abusada. Eu apanhava. Como é que fala? Rejeitada. Vamos lá no abuso. E às vezes você sofreu um abuso na infância, né? Aí você continua se abusando por anos. Quem abusa mais você? A pessoa lá na infância? Ou até mesmo um relacionamento? Ou você? Então a gente precisa olhar para dentro de nós, para a gente encontrar a solução. Não é fugindo que a gente encontra. É indo para dentro. Aí assim a gente vai encontrar quem verdadeiramente a gente é em Deus. E somos imagem dele. Então a gente não é rejeitada, a gente não é uma abusada, a gente não é vítima. A gente esteve vítima, a gente esteve abusada. E tem uma raiz aí. E com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue encontrar o caminho de solução. A gente tem ele. E assim a gente vai conseguir exercer, né, a nossa identidade e ter virtudes da nossa identidade, que é a mulher sábia, rainha, mulher feminina, amada, preciosa. Ainda que o mundo rejeite você, Deus jamais te rejeita. Ele te deseja muito. Ainda que o mundo abandone você, mas Deus não. Deus nunca, jamais, ele abandona. Ainda que o mundo humilhe, use você, mas Deus jamais, ou traia, troque você, Deus jamais. Deus jamais ele traz, sabe por quê? A gente tem uma aliança com ele, e ele é fiel. Ainda que você se sentiu humilhada, mas ele não humilha. Você é que cai de um pedestal.
que você estava. Porque você não estava sendo sua identidade, você não estava sendo humilde de alguma forma. E, gente, a gente pensa que uma pessoa boazinha não é pedestal. É um pedestal de boazinha. Querer agradar todo mundo, mas você desagrada quem? Principalmente a Deus. E aí tá se desagradando. Olha um pedestal. E esse é um dos piores, porque é algo tão falsificado, tão sutil, que a gente não percebe. Então a gente quer agradar as pessoas, menos a Deus. Ai, porque eu sou boazinha, não posso. Fulano não pode ficar com raiva de mim, porque se eu disser não, meu Deus, ela vai ficar tão triste, vai ficar com raiva, não sei o quê. Querida, se é para um bem, você dizer não, querem dizer um sim para você, mas principalmente para Deus, que a pessoa fique. O problema é dela. Ela precisa também crescer e amadurecer. Uma amiga minha estava falando esses dias, né? Falou que ela estava comendo chocolate. Gente, isso é uma coisa simples, mas é nas simples que a gente vai treinando. Ela estava comendo chocolate e ela ainda levou um biscoito e outras coisas, né? Só que a menina do lado dela queria o chocolate. E ela foi assim, mas eu não quero dar o meu chocolate, eu quero comer o meu chocolate. Se você quiser, eu trouxe aqui biscoito, bolacha. A menina ficou com raiva. Aí quando ela estava me contando, aí eu fiz assim, e de quem é o problema? É dela. Ela precisa crescer. A gente precisa crescer. Contudo, ficar com raiva. Outra coisa, se eu falar pra você, você tá num adultério. Mas se você não tá, por que você vai se doer? Aí, se eu falar isso, aí você tá. Por que você vai se doer se você tá? Então não faz sentido, gente. Olha como é tolo a gente se doer com as coisas. Isso é infantilidade. Uma criança, quando ela tá aprendendo, né, e os pais estão ensinando a ela e fala não, ela faz birra, aí os pais explicam, ela entende, pronto. Ela vai crescendo, vai avançando. Só que tem crianças que crescem, receberam tanto sim, aí quando cresce na vida continua infantil. Aí tem medo de dar não, tem medo de receber não. Não faz sentido, gente. Olha como a gente perde de viver. Como a gente perde a nossa vida, tempo de vida. Não faz sentido. Oh, aí eu até coloquei aqui, né, que eu era teimosa. Meu Deus. Eu, meu pai falava uma coisa, eu falava assim, e eu fazia questão, né, para me mostrar que eu que estava certa. Oh, meu Deus. Era só de boazinha, sabe? De mostrar que eu estava certa. E tem coisa, gente, na vida que, diante de algumas pessoas, a gente vai estar certa, no sentido de saber ou sentir, sei lá, que tal coisa pode acontecer. Só que a gente se torna no lugar errado, numa posição errada, quando a gente quer provar. Para quê? A gente quer provar. Que necessidade é essa? Aí não, mas eu vou provar que eu estou certa. A vida ensina. Eu não, ó, gente, eu fiz tanto isso, eu perdi tanto tempo investindo minha energia fazendo isso, na tolice. Sabe o que Deus falou assim? É que eu sim, eu sou uma mulher sábia, mas eu não sabia ser. Então eu fui aprendendo. Primeiro eu tive a consciência de quem eu sou, né? Depois eu fui aceitando e declarando, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma filha amada. Eu eu tenho em mim os frutos do espírito. Então, essas são as virtudes que eu escolho ter, que é a que Deus fala que eu tenho, é que eu escolho desenvolver, para que chegue o momento e eu possa ser reconhecida. E não focando no reconhecimento aqui. Vai ser natural, né? A gente vai ter. Mas não do céu. Porque, ó, tem um versículo que fala, em Hebreus 12:11, fala assim, ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, né? Mas sim de tristeza. Só que mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por eles foram exercitados. E, olha só, o momento é
correção parece, né? A gente fica chateado, parece que é algo ruim. Só que não. O Pai, ele corrige. O nosso Pai Celestial, ele nos corrige. A gente nem percebe. E 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quando comer ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, fazes tudo para a glória de Deus. Então, se eu faço as coisas para a glória de Deus, aí vai dar certo, aí vai fluir, aí vai ser leve. E eu era assim, né? Eu era muito teimosa. E às vezes a gente fala isso para os filhos, né? A gente fala assim: como você é teimoso? Que menino teimoso? E uma vez eu ouvi uma pastora ela falar assim: ainda que a minha filha esteja com atitude de teimosia, sabe o que eu falo para ela? Eu falo assim: filha, você é tão obediente, isso constrange. E ela estava falando a verdade sobre a filha dela. Filha, você é tão obediente, não faça isso, tal, tal, tal. Aí ela ia e corrigia. Mas ela não fala assim: que menina teimosa. Isso não é sobre a identidade dela. Entende? A gente precisa afirmar. Só que eu agia assim, com teimosia. Então, vamos largar, né, mão disso, de querer provar que está certa e que você é que tem razão. Para que provar isso? Ao invés de você fazer, de você ficar, né, investindo energia ali, vai fazer outra coisa para o reino. Aí depois fala assim, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo de ler, não tenho tempo de orar. Outra coisa, às vezes a gente não sabe nem o que orar. Então a gente vai ler, pega uma versão que você consiga entender melhor da Bíblia e começa a ler. Começa a ler os evangelhos, começa a ler Gálatas, Efésios. Os evangelhos são muito bons porque é a história de Cristo, né? É a passagem dele aqui. Então você vai aprender muito sobre Jesus, o comportamento dele. Você vai conseguir se relacionar melhor com ele. Então, a gente precisa alimentar o nosso espírito para a gente se conhecer, conhecer a Deus e se conhecer. Assim a gente vai se fortalecendo. Tem coisas que eu não fiz porque eu aprendi na Bíblia que aquilo não me convém fazer. Não convém porque aquilo não alegra o coração de Deus. Então, o que eu mais desejo, se eu amo acima de tudo e de todos, então eu quero alegrar o coração dele. Eu obedeço a palavra. E eu vou ser recompensada por isso. Em Mateus 25, eu não lembro o versículo, mas fala sobre quando a gente for se encontrar com Jesus, né, quando ele vier, ele vai colocar um povo à direita, outro povo à esquerda, e ele vai falar assim, para aquele, né, à direita. E vai dizer assim, bem-vinda, tipo, bem-vinda, filha amada. Entra no gozo do meu Pai, para reinar. Gente, ouvir essas palavras, eu fico assim, ó, imaginando, eu ouvindo. E eu falo para Deus, Pai, me ajuda, porque eu não quero abrir mão do reino. O reino é o meu maior propósito, é alcançar o reino. E para alcançá-lo, eu preciso fazer algumas coisas. E uma delas é abrir mão da vontade da carne, dos frutos da carne. Então, filha, quando a gente entende nosso lugar, né, a gente obedece. E eu não falo filho, por exemplo. É como se você deixasse de ser filho em algumas atitudes, quando você casa, né, quando você está adulto e casa. Por quê? Você vai se tornar agora, aí falando das mulheres, você vai se tornar agora esposa. Não que você vai desrespeitar os seus pais, vocês estão entendendo, né? Tem algumas atitudes que a gente deixa, ficou lá na casa dos nossos pais. Agora a gente vai exercer outra fase. E com Deus, a gente exerce, porque a gente continua sendo filha dele, até que Cristo volte para a gente reinar com ele. Então o filho, ele é obediente, ele teme ao Senhor, né? E a gente é.
Então a gente passa do filho, aqui na Terra, falando, né? Do filho para a mulher. E ó, deixa eu ver aqui. Ah, a gente continua, eu coloquei aqui. A gente continua sendo a princesa, né? Do Pai Celestial. A gente continua sendo a menina dos seus olhos. A princesa que pode sentar no colo, que pode ser abraçada, cuidada, chorar, né? Ali no seu colo. E aqui na Terra, a gente passa por fases e chega a fase de mulher e não mais menina. E essa mulher, ela vai reinar. Então a gente se prepara, a gente aprende, porque ainda que você não esteja casada, você vai, né, é um caminho, né, para natural para você casar. Então você vai estudando, né, vai acompanhando pessoas, mulheres sábias, né, que têm relacionamentos saudáveis e mediante a palavra. E você aprende com aquelas pessoas, né? E você aprende não a ser igual a ela, mas aprende o que foi que ela fez. Ah, ela estudou sobre as linguagens do amor. Vou estudar sobre isso. Aí quando você casa, você vai saber qual é a linguagem do amor do seu marido. Aí quando você tem filhos, aí você vai saber qual é a linguagem do amor dos seus filhos. Entende? Olha como é, né? É um processo. Então, e a gente se torna, da filha, a gente se torna uma mulher. E que mulher é essa? Uma mulher feminina. No seu lugar, né? E quando a gente está no nosso lugar, a gente se torna a esposa, a rainha virtuosa, né? A esposa virtuosa, a rainha. Vocês viram aqui Camila falando, né? Que o marido dela, uma hora ou outra, para e fala assim: vamos parabenizar a mamãe. Olha só, coisa linda. Então, ela é destacada, né? É como se ele estivesse falando assim, entre todas as mulheres que são boas filhas, que são mulheres virtuosas, exemplares, mas diante de todas, você a todas supera. Você é a melhor. Ou seja, os meus olhos estão para você. Você é a minha esposa. Olha que lindo. Aí eu pesquisei virtuosa, o que significa virtuosa, né? Aí eu peguei algumas características do dicionário e trouxe aqui, ó. É uma mulher que tem virtudes e disposição constante do espírito. Olha só, do espírito. Que a leva a exercer um conjunto de boas qualidades. Olha só. Cadê? De exercer um conjunto de boas qualidades e de exercer o bem e evitar o mal. Tem um versículo, eu não lembro qual, de Provérbios 31, não sei se é o 11, que fala que ela faz, né, o bem todos os dias da sua vida. Ou seja, ela não fofoca. Ai, mas eu, todo mundo fofoca. Não. Quando você sabe quem você é, você vai treinando para deixar essa mentira de lado. Fofoca não vem de Deus, não, gente. Mas você perder tempo fofocando, falando dos outros. O que é que você está ganhando com isso? Ao invés de usar a sua fala para fofocar, vai usar para abençoar. Assim, que filho amado. Filho, você é muito amado. Você é imagem e semelhança do Criador, sabia? O que é isso, mãe? Aí você explica. Então, usa sua fala para edificar. Por isso que ela faz o bem todos os dias. Então, ó, cadê? Todos os dias. Eu vou ler novamente. É uma mulher que tem virtudes e disposição constante do espírito que a leva a exercer um conjunto de boas qualidades e de exercer o bem e evitar o mal. É habilidosa naquilo que se dedica. Olha só. Aí, 1 Coríntios 12:31 fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha só. Então, assim, não é do nada. A gente nasce e vai aprendendo. A gente vai passando por fases e vai aprendendo a ser. Só que a gente precisa primeiro saber quem a gente é. Já que a gente não soube na infância, muitas vezes, né, isso aconteceu,
A gente aprende agora. Então, a gente se dedica e vai fazer com excelência. Então, olha só, a gente consegue fazer com excelência naquilo que se dedica. A gente se torna hábil. Não sei se tem essa palavra. A gente se torna habilidosa naquilo que a gente se dedica. E buscai, procurai, buscai com zelo, com cuidado, não é em todas as pessoas, com zelo, e os melhores dons. E eu vos mostrarei, olha só, um caminho ainda mais excelente. Olha que lindo. Então, a virtuosa, a virtude é um caminho de dedicação. A gente treina, né, ser. A gente sabe quem é e treina ser. E às vezes a gente quer falar assim, mas como ser uma mulher sábia? E a gente quer uma resposta pronta. Aí você fazer tal coisa, pronto, virou uma mágica. Não, é um caminho. No início, uma das meninas que estão aqui, né? Não vou falar o nome dela, mas uma delas que estão aqui, ela falou assim: eu não sei, eu tô me sentindo perdida. Foi antes de começar as lives. Eu tô me sentindo perdida. Eu não sei, tipo, eu não lembro de muito, né, da mensagem. Mas isso me tocou, ela falar que estava se sentindo perdida. Aí eu falei assim, continua aqui, né? Ou seja, eu quis falar para ela assim, é um caminho para você se encontrar. E precisa caminhar nesse caminho. Aí eu falei assim, continua aqui. Gente, e eu tenho ouvido, tenho recebido mensagens dela tão lindas, que eu fico assim, meu Deus, é isso. Quando a gente persiste, sabe? A gente não desiste de nós, a gente não desiste de Deus. A gente persiste, a gente encontra esse caminho, porque a gente está buscando orando. Você ora e fala assim, Senhor, isso não está legal, eu não estou me sentindo bem, por quê? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande? Qual é o caminho para me encontrar a solução desse problema aqui? Então, é isso, a gente precisa caminhar. Caminho de menina, eita, caminho de menina a mulher virtuosa. Gostei, Isa. De menina, olha só. De menina a mulher virtuosa, que lindo. Gostei. Aí, sim, aí a gente precisa caminhar. A gente precisa aprender, sabe? Não é uma mágica, você não aprendeu. Aí vai errar novamente. Mas quando você aprende, é diferente. Por isso que a gente precisa aprender a caminhar. E ir nesse caminho que traz a solução para aquele problema que estava acontecendo, para aquela bagunça que estava ali, para aquela desordem. Então, essa mulher virtuosa que ela procede virtuosamente, olha aqui, ó, ela falando. Eu ouvi seu conselho, Josi, e permaneci aqui. Até me encontrou. Até me encontrar, eu acho, né? Bastou 27 dias, estou no processo. Talvez ainda não saiba tudo sobre mim, mas não me sinto jamais perdida. Olha aí, gente, tá vendo? Ela tá aqui. Obrigada. Obrigada por compartilhar, tá? Ontem, nossa, eu não me segurei, né? Ela falou aqui e eu não sei se ela chorou do outro lado, mas eu chorei aqui. E foi muito lindo, gente. Muito lindo o que Deus tem feito, né? Ela é uma das, né? Algumas não falam, tão caladinhas assim, tá tudo bem. Mas é um privilégio ter você aqui e, e poder vivenciar isso, né? É muito bom. E quando a gente vivencia, a gente quer que as outras também, né? Aprendam e vivenciem também. É maravilhoso. Ó, então, o que essa mulher produz, né? A mulher sábia. Que virtudes. Ontem foi demais, chorei a live inteira. Ai, meu Deus! Você chorou a live inteira. Olha só. Ela produz. Cadê? Ah.
ela produz coisas sobre quem ela é, ou seja, ela tem resultados sobre quem ela está acreditando ser. Então, se eu tenho uma consciência, eu sou virtuosa, eu sou sábia, eu sou feminina, então eu vou ter virtudes de acordo com essa minha postura. Aí, ó, e o que ela faz? E o que ela faz? A louva. O falar, eu desbloqueei nos 27 dias. Eu também não falava não. Meu Deus. Olha só. E é libertador, né? Meu Deus. Olha quanta coisa aconteceu, né? Durante esses dias aqui. Glória a Deus. E o reino dele, assim, está se expandindo, sabe? Está crescendo. E é para ele. Glória a Deus. Então, as nossas próprias obras nos louvam. Aí você vê assim, qual resultado que eu estou tendo. Então, esses resultados estão alinhados com a postura que eu estou tendo. Se eu tenho postura, se eu tenho atitudes respeitosas com as pessoas, eu vou ser respeitada. Mas se eu, olha só, quando a gente fala não, é como se a gente não valesse nada. É como se fosse, tá, gente? Para outra pessoa, eu estou dizendo que eu não valo muito. Ela nunca tem um não. Só sim, só sim, só sim. E percebam quando a gente se dedica para algo. Agora imagina, se do nada a gente se tornasse virtuosa. A gente não ia valorizar tanto, né? O ser humano é assim. Então, se eu me dedico, eu busco, eu caminho, eu aprendo, eu me dou, aí eu vou valorizar. Aí eu vou enxergar valor. E quando eu enxergo o valor, eu ajo de acordo. Então as outras pessoas também vão enxergar. Eu respeito as pessoas, eu vou ter respeito. Podem ver. Ela sempre faz o bem, ela respeita o seu marido. Aí no último versículo fala o quê? Sobre honra. E que os frutos das suas próprias mãos, a louva, a honra. Olha só como isso é forte. Ó, aí deixa eu ver mais aqui. Aí tem aqui exemplares, né? Quando fala assim, são exemplares, né? Aí é uma pergunta que eu faço aqui para vocês. Ó, que exemplo você está sendo? E, gente, é para trazer a nossa consciência mesmo, né? Aqui, que exemplo você está sendo? Porque aí, você olhando, você pode mudar, você pode rever, né? E falar assim, não, eu não estou sendo exemplo de Cristo, eu não estou sendo reflexo, né, da palavra, não estou sendo. Espírito Santo, eu entrego, né, essa identidade falsa. Eu aceito a tua. Eu quero os frutos do Espírito. Me ajuda a desenvolver um de cada vez. Porque, gente, se você pedir assim a paciência, vai vir situações que não são fáceis, desafiadoras para você desenvolver a paciência. Então, vai desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, o amor. O amor, você precisa aprender a respeitar as pessoas. Parar de ficar criticando, parar de ficar reclamando. Apoia, acredita nas pessoas. E se você vê que é algo que não convém, né? Claro. Por exemplo, aí tem um... Gente, eu vou dar um exemplo bem forte aqui. Vocês são todas adultas. Aí uma pessoa traiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o exemplo do homem ou da mulher, né? Vou colocar. A mulher traiu o marido porque ela apanhava muito. Aí ela saiu, traiu. A palavra fala, adultério, não convém ao Senhor. Tá. Aí você vai e apoia que aquela pessoa case com aquele que ela traiu. Ou mesmo com outro, sei lá. Você está sendo conivente
com algo que não convém. E a palavra fala que quem faz isso, quem comete isso, eu só estou dando um exemplo, que pode ser com outras coisas, né? Você está sendo conivente. E a palavra fala que quem faz isso não herda o reino. Aí você vai abrir mão do reino porque você quer dizer não para agradar a pessoa e desagradar a Deus. Olha o nível que a gente chega. Tem lugares, aí, por exemplo, a Igreja Católica, ela, ela é fiel nisso, né? E, gente, quando eu ouvi, eu não acreditei. Eu falei assim, eu não acredito. A pessoa que falou para mim, né? Ela fala que a Igreja Católica só casa uma vez, né? E a Igreja Cristã casa várias vezes. E ela me perguntou, né? Ela falou assim, a sua igreja casa mesmo se separar e tal, não sei o quê. Eu disse, casa. Eu sei que a palavra não concorda com isso, mas casa. Ela falou assim, pois a minha não. Foi um tapa assim na minha cara, porque tem tanta gente crente, né, que fica criticando. E eu falei assim, meu Deus, gente, isso é muito sério. E quando a gente sabe desse princípio, a gente começa pensando diferente. Eu vou fazer dar certo. Eu vou me amar, eu vou cuidar de mim, para mim estar bem. E quando eu estou bem, eu me respeito, eu não me abandono, eu me amo. E Deus fala para a gente se amar, para a gente se cuidar, gente. Aí a gente só vê o que o outro está fazendo. E não. Se a gente quer se curar, a gente precisa deixar de ser criança. Aí fica aquela questão, fica aquele negócio de criança interior. Que criança interior? Não tem criança morando aqui dentro, não. Mas tem uma criança que eu fui, que eu passei, que eu fui ferida. E eu preciso sair dessa dor. Eu preciso aprender a amar mais a Deus, a desejar com mais intensamente o reino. O mundo não gira em torno de mim, mas do adorado, do Criador, do Eterno. Ai, porque fulano falou e me atingiu. Vá crescer. Por que ele atingiu? Se ele atingiu, tem alguma coisa. Aí você vai lá e resolve. E não com a pessoa, mas consigo mesmo. Fala assim, me incomodou. Por que me incomodou? Entende? É a gente encarar a realidade. E assim a gente cresce, a gente amadurece. Assim a gente reina. Assim a gente alcança o melhor dessa terra. A palavra fala, gente, olha só. Honre seu pai e a sua mãe, assim você terá vida longa e plena. Ele fala plena. A gente começa aqui, tendo a vida plena. Não é só no céu que tem algo pleno. A gente começa aqui. Não é só no céu que tem mesa. Porque ele diz que a gente vai sentar na mesa, então tem mesa, né? Não é só lá. Aqui também tem. Então a gente começa treinando aqui. Mas se eu não treino reino aqui na terra, como é que eu quero reinar lá? Não vai. Se eu prefiro minhas vontades da carne, colher os frutos da vontade da carne apenas, eu não vou reinar. É a palavra que fala, não sou eu, tá? Eu tô trazendo a verdade, sabe por quê? Eu desejo que você viva livre, mas é o livre que a palavra também fala, porque Jesus ele morreu para ser livre. Não para ser livre para viver a vontade da carne, mas para ser livre, para ser quem ele fez a gente para ser. E eu acho que está aqui nesse versículo. Ó, se a gente viver, olha só, o Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha só. Ai, mas é difícil, só que não é impossível. Alimente seu espírito. Aí o seu espírito, olha que ligação, né? A gente tem três esferas: espírito, espírito, alma e corpo. Então, se você alimenta o seu espírito vai governar sobre a sua alma. Na sua alma, eu imagino assim que tá ali feridas, rancor, ódio, frutos do espírito, tá? Ou frutos da carne, esses. Dissessões,
libertinagem, sexualidade, um monte de coisa ali. Tá ali no seu coração. Um lixo tá dentro do seu coração, na sua alma. Aí, quando você tá alimentando o seu espírito, ele tá aprendendo a verdade. Ele vai dizer, a verdade é isso daqui. Você vai se liberando. A sua alma vai se liberando desse lixo, sabe? Você vai largando mão de estar grudada nesse lixo. Em ódio, em rancor, em um monte de coisa. Aí, sua alma curada vai governar sobre o seu corpo. Não é o seu corpo que vai governar sobre você. Não é ele que vai fazer escolhas. É o seu espírito dando ordem para a sua alma e a sua alma governando o seu corpo. Então, a sua alma curada vai falar assim, é isso daqui. E o seu corpo vai fazer. Porque essa mulher aqui que a gente está aprendendo, sábia, ela consegue fazer as coisas. Gente, teve um dia, porque ela tá com a alma curada, né? E ela tá com o espírito dela alimentado. Uma vez eu fiquei doente, não sei se eu compartilhei isso em alguma das lives aqui. Aí, demorando, eu fiz assim, não é normal. Porque eu fiquei com chikungunya, né? E tem um tempo. Eita, desligou aqui, gente. E tem um tempo. Ficou escuro, né? Peraí. Aí tem um tempo pra gente ficar boa já, né? E eu não ficava. Eu fiz misericórdia. Fiz o que é que eu preciso aprender com isso? Ou seja, eu tava querendo chamar a atenção, né? Eu acho que eu já compartilhei com vocês. Pra me ser vista. Só que eu tava querendo ser vista, inconscientemente, sendo vista na dor. E eu não preciso ser vista na dor. Eu tenho os meus recursos. Aí, eu falei assim, me veio na mente, né? Fiz assim, oxe, Jesus nunca ficou doente. Não tem relatos na Bíblia, né? Pelo menos. Poxa, por que ele nunca ficou doente? Porque a alma dele era curada. Curada não, né? Sã. Porque curada é quando tá doente e se cura. Mas a alma dele era sã. E o nosso corpo doente é um reflexo, né? É a nossa alma clamando, falando algo. Por isso que a gente precisa fazer perguntas. O externo é um reflexo. A gente não vê o mundo espiritual, mas ele existe. Então, olha só, vivam pelo Espírito, alimentem seu Espírito, aprendam na palavra, leia a palavra. Aí não tem tempo, arruma tempo, nem que seja no banheiro, quando você, naquele momento lá, pega a Bíblia. Gente, dá um jeito. Sabe por quê? Se você não der um jeito, a vida vai dar um jeito para você ter tempo. E não é que Deus, ele, assim, eu não enxergo assim. A igreja vai falar assim, porque ela não está ali na Bíblia, eu vou fazer tal coisa para ler e ler. Não. É porque é natural para a gente buscar se relacionar com Deus. E quando a gente se relaciona, aprende, se relaciona com Deus, aprende a ser, aprende a viver, vai dar certo, vai fluir, vai ser leve. Só que quando a gente não busca o conhecimento, que Oséias fala, a gente se perde, a gente se destrói. Isso é consequência das nossas escolhas. Algo está quebrado, algo está ferido. Entende? Então fala assim, Senhor, o que foi que eu fiz para colher isso? E se foi, de fato, algo ali que você fez tão, né, grandioso ali, aí ele vai falar assim, filha, foi aqui. Nossa, pai. Davi, ele errava, ele sempre voltava ao pai, né? Arrependido e querendo fazer diferente, ele voltava para o pai. Pois a carne deseja o que é o contrário do espírito, ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Então, são coisas distintas, né? Diferentes. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por isso que Paulo falava, né? Ele tinha questões e isso fazia com que em algumas situações governasse esse, mas ele estava ali na luta constante, né? Alimentando o seu espírito. E a gente tem a palavra, né? Para aprender. E antes que não tinha. Imagina aquele povo que não tinha a Bíblia. E nem tinha acesso direto a Deus. Gente, a gente é tão privilegiado e a gente ainda acha ruim. Acha ruim não. A gente ainda reclama
Aí diz que é difícil. Difícil era para aquele povo. Parece que quanto mais a gente recebe, mais infantil a gente fica, sei lá, mais imaturo. Então, por que muitas vezes Deus ele não, tipo, é de imediato, mesmo que seja algo que ele queira, né? Não é imediato porque ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Ele quer nos entregar algo, só que a gente não está preparada para receber. Porque se a gente receber naquele momento, a gente vai fazer cagada, né? E eu não estou falando que a gente vai ter algumas coisas quando tiver perfeita. A gente não vai estar perfeita nunca. Então, mas a gente precisa amadurecer. Ó, aí eu volto aqui para a gente concluir. Deixa eu ver que hora é. E eu quero ler, gente, um post de uma mulher, coisa mais linda. Eu vou ler para vocês. Aí aqui, ó. Então, tem a atitude. Você agora está tendo como é que fala? A consciência, né? Então, agora tem a atitude. Depois da atitude, depois da decisão, né? Você decide. Você tem a motivação. Por que eu vou fazer isso? Aí eu vou reler aqui o 1 Coríntios 10:31. Portanto, quando comer ou beber, ou fazer qualquer outra coisa, fazes tudo para a glória de Deus. Então, qual é a sua motivação de acordar cedo, por exemplo? Ah, eu vou acordar cedo porque todo mundo está dizendo isso não é motivação para a glória de Deus. Ah, eu vou acordar cedo porque eu quero fazer o café da manhã e ter aquele momento a sós com Deus, comigo mesma. E quando minha família acordar, tá pronto. E a gente comer e conversar. Isso é para a glória de Deus? Uhum, é para a glória de Deus. Você vai sentar à mesa com Cristo e com a sua família. Você vai amar a sua família nas 5 linguagens do amor. O único lugar que fala as 5 linguagens do amor é sentados à mesa. Olha que poderoso. E se você não conhece sobre esse assunto, busquem esse conhecimento. Tem livros, tem vídeos para você aprender. Não tem desculpa. Ah, eu estou amamentando e tá não sei o quê. Coloca no som, na TV, que tem, né, vídeo. Se não consegue ler, mas não dá desculpa. Se você está indo, sei lá, caminhar, fazer alguma coisa, vai ouvindo um pouquinho. Aí quando você pegar um insight, o ideal é você estar focado ali, né? Mas se não está no momento, não consegue focar, e faz de outra forma. Depois você vê resumo, porque tem resumos também. Mas faça tudo para a glória de Deus. E o reino dele vai ser manifestado, assim como está sendo aqui, né? Eu não sou perfeita, gente. Eu não sou mesmo. Quando eu tiver chegando eu acho que, não sei, né? Se a gente chega a esse nível de chegar perto da perfeição. Mas se por um acaso chegue, quando eu estiver chegando, eu não vou nem estar mais aqui. Eu vou para a glória. E estar juntinho dele, né? Então, ó, a primeira coisa, né? Decida. Segunda, tenha motivação. E terceira, tenha constância. Porque você vai treinar. Você vai precisar treinar essa habilidade, né? Depois você se torna hábil. Eu acho que tem essa palavra, né? Enfim. Depois você vai ter, ó, algo que diz aqui da mulher virtuosa. A que se dedica, né? Ela é habilidosa naquilo que ela se dedica. Então se dedique, tenha constância. Naquilo que faz sentido, tá? Claro. Não é? E naquilo que tem motivação para o reino, do reino. Então tenha essa motivação no seu coração, o reino. E aí a constância, aí eu já falei aqui desse versículo. E por fim, eu quero aqui falar para vocês ler um post que eu li ontem. E fez muito sentido para o tema que a gente tava falando, né? Inclusive, que foi sobre... Foi ontem, né? Ai, meu Deus. Eu acho que não foi ontem, não. Foi com a Michelle. Foi antes de ontem, né? Deixa eu ver aqui o post. Gente, foi tão lindo. É uma escritora. Ela é escritora, já vou aqui, né, contextualizar a pessoa. E ela tem 3 filhos, né?
ela ficou grávida, porque foi assim, ela tinha dificuldade, né? E de engravidar, ela fez tratamento. Quando ela engravidou de gêmeos, né? Um menino e uma menina. Foi muita felicidade. Ai, gente, antes de... e ela continua feliz, tá? Porque ela sabe quem ela é, apesar que a gente falhe em algumas coisas, eu não tô dizendo com ela, tô falando em geral. Porque a gente não vai ser perfeita, entendam. Mas a gente pode buscar se inspirando em quem é perfeito, o Senhor. E a gente pode modelar ele através de pessoas também que estão sendo o exemplo dele. Aí ela teve, né? Aí antes das crianças dela completarem 1 ano, gente, ela engravidou novamente. Sem querer. Quando ela viu, ela disse, não acredito, meu Deus. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Aí ela tem 3 filhos, né? E bem pequenininhos. Eu acho que os 2, né? Mais velhos têm uns 3 anos. Não sei. Deve ter por aí. Aí eu tô trazendo isso para vocês entenderem o texto, né, que eu vou ler. E ela é escritora, autora de alguns livros. Aí ela disse que chegou no escritório para fazer uma reunião. E quando ela chegou lá, aí ela se deu conta assim, né, que ela estava muito cansada, muito cansada. Mas enquanto isso, as crianças já estavam na escola, bem alimentadas, vestidas, né, perfumadas, estavam bem. E naquele momento ali, ela estava muito cansada. Aí eu vou ler o texto para vocês. Depois eu coloco, eu reposto nos stories. Eu espero que eu lembre, né? Se alguém quiser, pode me lembrar, caso eu não poste. Mas eu vou postar, eu vou lembrar. Filhos, hoje eu estou uma bagunça. Bom dia, Cris. Eu vou mostrar assim a fotinho dela. Tá vendo como é que ela tá? Aí ela falou assim, filhos, hoje eu estou uma bagunça. Eu não diria essa palavra bagunça, né? Mas, enfim, ela disse que estava. Entrei no escritório e, antes de abrir o computador para começar as reuniões do dia, sinto meu corpo pesado. Lembro que ainda não penteei o cabelo, nem escovei os dentes. O rosto está completamente limpo e a reunião já vai começar. Vim direto do colchão, aí ela fala aqui, vim direto do colchão onde um bebê dormia em cima de mim para uma cadeira de escritório. Ou seja, ela está dizendo que saiu, né, do quarto, do colchão, onde um bebê estava dormindo em cima dela. E ela já foi direto pro escritório dela, já para resolver as coisas, né, lá. Cadê? Nos últimos anos, entre ser mãe e escritora, nesses segundos pré-reuniões, eu sinto a dor da baixa guarda. Ou seja, que a gente não é super mulher. Então, a gente tem os nossos momentos, né? De falar assim, nossa, eu preciso ficar só, eu preciso descansar, eu preciso fazer algo só por mim hoje. Eu preciso, nesse momento, eu preciso de mim. Aí ela falou assim, nesses momentos, nesses últimos anos, entre ser mãe e escritora, nesses segundos pré-reuniões, eu sinto a dor da baixa guarda. Não sinto nada disso, não sinto nada disso enquanto dou colo, cozinho, brinco no chão, recolho brinquedos, separo brigas, dou banhos, limpo cocôs e coloco bebês para dormir. Então, nesse momento, ela não sente essas coisas, nesse cansaço. Só vou. Meu corpo, de forma muito inteligente, aí ela colocou assim, obrigada, Senhor, entra na quinta marcha e se mantém em alerta às necessidades de todos. É privilégio, é alegria, é dor também. Filhos, muito se fala nos últimos anos sobre não romantizar o cansaço, mas enquanto eu escrevo isso, minutos antes da reunião começar, e sinto no meu corpo as dores da entrega da maternidade. Não tem como eu não me emocionar falando sobre isso, né? Me desculpem os vilões do romance, porque eles só traz a parte romântica, né? Tem pessoas que só traz a parte romântica, romantizam muito e precisa trazer a realidade, né? O como fazer, o que pode acontecer ali. Aí ela falou, me desculpem os vilões do romance. Enquanto vocês
vão para a escolinha descansados, alimentados, de banho tomado e mochilas montadas. É assim que eu me encontro, completamente exausta e completa. Olha só. E isso não é nem um pouco pena de mim. Isso não é romântico. Isso é um pequeno vislumbre da beleza do sacrifício. Ah, gente, continua. De certa forma, sinto as dores da minha mãe, avós, tias, amigas. Ou seja, agora ela tem empatia, né? Quanto doar, né? Ela sente essas dores do quanto doar. Que bonito, meus filhos. Talvez um dia vocês entendam. E enquanto isso não acontecer, espero que vocês vivam uma infância completa. Enxugo minhas lágrimas, lembro de ir ao banheiro, dar uma melhorada na cara, uma melhorada, troco de roupa e volto para o escritório. Tomo água, lembro de retomar a guarda e vou cumprir outra missão, que é de escritora, né? Não para que vocês vivam melhor, filhos, né? Não para que vocês vivam melhor, nem para que nossa casa seja maior. Olha isso aqui. Mas para que o Senhor seja glorificado através dos sacrifícios. Gente, que lindo. Filhos, que o Senhor renove as nossas forças, enquanto temos a certeza das misericórdias renovadas amanhã pela manhã. Olha o que ela falou. Não para que eu tenha glórias, não para que vocês tenham uma infância perfeita, não para que a nossa casa esteja grande, cheia, não. Mas para que o Senhor seja glorificado e ser glorificado através desses sacrifícios que ela está fazendo. Que lindo, profundo, né? Muito profundo. Eu amei. Meu Deus. Ai, vale a pena, né? Muito a pena. Se você tem como... É uma dedicação, é uma doação e que vale a pena, sabe por quê? Porque é para a glória de Deus. Vale a pena a gente abrir mão das vontades da carne. Por quê? É para a glória de Deus. Vale a pena a gente abrir mão do nosso achismo, do nosso querer dar um jeitinho. Por quê? É para a glória de Deus. E sendo para a glória dele, a gente vai desfrutar, gente. A gente vai desfrutar disso. Para que o Senhor seja glorificado através do sacrifício. É isso, Isa. Então, para fechar, eu quero só falar algumas características e depois a gente pode fazer alguma coisa, né? Sobre virtudes da mulher sábia e características da mulher tula. E a gente é quem? Mulher sábia, né? Então, ó, a mulher sábia, ela sabe o seu valor. A tola, ela se vende. Porque ela pensa que ela tem preço. A sábia, para que a glória dele seja manifesta. Seja manifesta. É isso. A sua família, eu falo assim, Deus, a minha vida é para a tua glória. O meu marido é para a tua glória. Os nossos filhos é para a tua glória. É tudo para a tua glória. Eu estou aqui, é para a tua glória. E foi para isso que eu vim. Aí depois eu descubro e sei a beleza que é isso. De ter assim, ele. Ai, meu Deus, é muito bom saber disso e se relacionar com ele, sabe? É muito bom quando a gente vive aquele amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E tem pessoas que falam assim, ai, Deus não quer só o seu coração. E eu falo uma coisa, se ele tem o seu coração, ele tem tudo seu. Não tem como o coração ser algo isolado. Dele procede as outras coisas. Então, se ele tem o meu coração e ele tem tudo meu. E que não é meu, né? Ele me deu.
ele me entregou. Então eu de alguma forma, e não por, eu sou tão grata que eu vou devolver, assim, e não devolver de pegar e entregar, assim, né? Mas devolver de forma em atitudes. Porque, por mais que a gente faça, a gente não consegue chegar a um nível de, vamos falar assim, para dizer que um equilíbrio entre dar e receber. Não tem como. Então, por mais que eu faça, a gente não chega, né? A esse nível de assim, eu sou. Pronto, cheguei aqui no nível de gratidão com Deus. Não tem, né? E é constrangedor tanto o amor que a gente recebe dele. Então, é para a glória dele. E ser mulher feminina, sábia e virtuosa, isso é glorificar, é manifestar a glória dele. É expandir o reino aqui na terra. Quando a gente chegar lá, vai ser facinho reinar, que a gente já sabe. Então, a sábia, ela é confiável. A tola, não. Ela só critica, ela só rejeita, ela só aponta, ela não apoia, mas a outra não. O seu coração, o coração do seu marido confia plenamente nela, gente, isso é muito forte. E foi no versículo 11, né, eu acho, que a gente falou sobre isso. A sábia, ela faz o bem todos os dias. A outra, ela só fofoca, só critica. A sábia, ela está disposta. Sabe por quê? Porque ela está no lugar dela. Então é leve estar no lugar dela. A outra não. É desonrosa porque ela, além do lugar dela, quer pegar do homem, do outro, da outra pessoa. Olha que desrespeito. Então ela sempre está disposta, porque ela está no lugar dela, é leve ela fazer. A sábia, ela é ativa sexualmente. A outra não. É doente. E eu falo doente, gente, não é que você pensa assim, nossa, tá dizendo que eu sou uma pessoa doente. Mas isso é um problema que a pessoa tem. Porque isso é uma bênção de Deus. Sendo uma bênção de Deus, como é que a pessoa não está saudável para... E tem um versículo que fala, né? A sua lâmpada está sempre acesa para todas as coisas da identidade dela, inclusive a sexualidade. Para ter prazer com seu marido. Chegar ao êxtase do prazer com o seu marido. Então, ela é saudável. Ela tem a alma curada, né? Então, ela resolveu as feridas dela. Então, você é uma sábia. E se você ainda tem essas feridas, agora você já sabe que é sábia, aí entende, não, eu sou ativa sexualmente. Não fique dizendo assim, espero que ele não tenha vontade mais, que acabe a vontade dele, aí que ele tenha menos vontade. Não. Fale para Deus que você quer ter vontade também, para viver aquela gloriosa presença ali, para desfrutar daquele maravilhoso prazer com o seu marido. Então, e a tola está doente. A sábia, ela leva a essência da verdadeira mulher. E a tola, ela age na virilidade. Parece que tem postura de homem. E faz questão de carregar peso, faz questão de mostrar que ela consegue, faz questão, enfim, que é independente, que não precisa. A tola age assim, só que você lembre que você é sábio. E trazendo essas características da tola, se por um acaso você está tendo essas atitudes, aí você já revê, né? A sábia, ela respeita. A tola, ela desonra. Olha que coisa. Desonra. Porque se você não respeita o lugar do outro, se você não respeita a identidade do outro, as escolhas do outro, isso é desonrar. E não só o seu marido, mas desonrar a Deus.
A sábia, ela agradece, a tola reclama. A sábia edifica, a tola destrói. A sábia leva a vida, a tola morte. A sábia, ela precisa, a tola é independente. A sábia acredita, a outra só aponta, a tola só aponta. E ela não só acredita, como também investe. A sábia é feminina, a tola é viril. A sábia ouve, a tola fala demais. A sábia, ela vai saber o momento de falar, sabe? Porque ela vai sentir, ela tá no Espírito. O Espírito Santo fala no nosso coração, né? Aquele momento que a gente vai assim, aí sente que não é para falar. Aí a gente volta. É assim que acontece. E eu falo essas coisas aqui, gente, porque primeiro, tem algumas coisas que eu estou aprendendo, outras coisas eu já vivo isso. Cadê? Vivi uma coisa aqui agora. A sábia, ela é verdadeira, a tola é genérica, veio assim, né? Ela tá sendo uma farsa, né? Que ela não é, a identidade dela não é aquilo ali. A sábia, já falei isso aqui, ela é uma mordoma. Ela cuida bem do que o Senhor colocou nas suas mãos, inclusive da sua família, do seu corpo, do seu coração, da sua casa. Ela é uma boa mordoma, né? Ela cuida bem dos seus, do que ela recebeu. A outra não. Ela desperdiça, ela descarta, ela não enxerga o valor. A sábia, ela cumpre princípios, e um dos é a aliança. A tola, ela trai. Por quê? Agora, por que essa tola tem tantas... Só para aqui. A sábia, ela exerce os frutos do Espírito. A tola, os frutos da carne. A sábia tem propósitos. A tola tem propostas. Então, por que essa tola está sendo tola? Né? Essa mulher está sendo tola. Por que essas atitudes tolas? É porque ela acredita que ela é aquilo. Ela trai porque ela acredita, provavelmente ela já foi traída, ou ela acredita que aquele é o caminho, ou ela julgou alguém, né, que traiu. Então, tudo é consequência de algo. Só que a gente escolha plantar as sementes, que a gente escolha plantar princípios para colher recompensas. E essas recompensas, quando a gente planta princípios, é galardão, é glorificar a Deus. Galardão, pense aí, quando você pensa galardão, reino. Quando você faz as coisas para o reino, você adquire galardão. E galardão está dizendo que você vai alcançar o rei. Ou seja, você vai reinar com Cristo. É isso. Que a gente possa ter compaixão e não dó. E que a gente se mova de alguma forma sobre essas mulheres que estão tolas. Começando por nós, né? Começando pela gente. Que a gente se mova para começar a fazer diferente. Aceitar verdadeiramente a nossa identidade em Deus. E a gente ser o reflexo dessa verdadeira identidade. Ser reflexo para outras mulheres. E que a gente consiga se mover para fazer o bem, né? E não apoiar o que a pessoa fez ou algo do tipo, mas fazer algo, escrever um livro, deixar uma mensagem para o coração daquela pessoa, falar a verdade sobre ela. Você fala a verdade com amor. E aquilo vai entrando no coração dela. São sementes que vão sendo plantadas, né? Vai entrando no coração dela. E vai chegar um momento que ela vai
entender quem realmente ela é. Aí ela vai começar a ser. Assim como a gente, né, aprendeu. Tá bom? Eita, Glória. 2 horas de live? 9, 10. 2 horas. Mas a glória de Deus. Por isso que a gente é aqui. E se estamos, é porque estamos sendo atraídas por Ele, né? Que é a palavra dele. Então, gente, por hoje, a mensagem foi essa.